Fala aí, galerinha do segundo F, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam com saúde e aprendendo bastante, né? Apesar de todo esse trabalho que nós estamos tendo. Hoje nós vamos falar sobre aplicações de matrizes. Nós já vimos a lei da formação, como uma matriz é construída. Nós fizemos algumas operações com matrizes e hoje nesta aula, aqui não vai ser uma aula curta, nós vamos falar sobre a resolução de problemas que envolvem matrizes, a aplicação de matrizes. É bem simples, é legal e eu espero que vocês entendam. Eu estou aqui hoje com apoio, né, Oliver? Olha lá, tá dormindo, meu assistente está dormindo. De qualquer maneira, eu espero que vocês compreendam. Vamos lá em aula então? Vamos embora, valeu! Vamos lá então, turminha. Seguinte, problemas envolvendo matrizes. A gente tem que tomar atenção, é bem simples. E normalmente os problemas que envolvem a matriz, eles são apresentados em forma de tabela. Normalmente mais do que uma tabela. Essa atividade 14 aqui, ela está na apostila de vocês do segundo bimestre e eu vou resolver ela com vocês. Bom, primeiro vamos tentar entender o problema. O problema aqui diz o seguinte, ó. Na confecção de 3 modelos de camisas, então uma camisa modelo A, modelo B e modelo C, são 3 camisas, são usados botões grandes, que vai ser representado pela letra G, e pequenos, representado pela letra P. O número de botões por modelos é dado por essa tabela aqui. Então vamos entender essa tabela. Veja só, na linha são os botões, então aqui a primeira linha são botões P e a segunda linha botões G. Primeira coluna é referente à camisa A. Então veja que referente à camisa A, na camisa A vão 3 botões pequenos e 6 botões grandes. Na camisa B, 1 pequeno e 5 grandes. Na camisa C, 3 pequenos e 5 grandes. Beleza? Então, tabela fácil de entender. Aí ele continua. O número de camisas fabricados de cada modelo nos meses de maio e junho é dado pela tabela. Então aqui ele nos dá uma nova tabela. A primeira coluna fala da produção de maio e a segunda coluna fala da produção de junho. Então a camisa A em maio foi 100, em junho foi 50. A camisa B em maio foi 50, em junho foi 100. A camisa C foi feita 50 em maio e 50 em junho. Também uma tabelinha tranquila para entender. Aí ele fala assim, ó, nessas condições, obtém a tabela que dá o total de botões usados em maio e em junho. Certo? Então, para a produção dessas camisas, né, para a produção de 100 camisas A, por exemplo, você sabe que vão 3 botões pequenos e 6 grandes para cada uma. E assim sucessivamente. Então, na verdade, nós temos 2 tabelas que são 2 matrizes. Então, para a gente entender, vamos considerar essa matriz como a primeira matriz, né? Então, essa matriz como matriz A e essa aqui como matriz B. E o que nós vamos fazer? Vamos fazer A, que é a quantidade de botões de cada camisa, vezes B, que é a quantidade de matrizes que foram produzidas, certo? Então me acompanha aqui, ó. Matriz A, ela é 3, 6, 1, 5, 3, 5. Essa é a matriz A, a tabela A, que representa o quê? A quantidade de botões por cada camisa. Nós vamos multiplicar isso pela matriz B, que é a quantidade de camisas que foram produzidas. Então aqui, ó, 100, 50, 50, 50, 100 e 50. Beleza, galerinha? Até aqui tudo tranquilo, sem problemas? Legal. Muito bem. Na aula anterior eu falei para vocês sobre a questão da multiplicação de matrizes.
né? Como é que é a regra mesmo? É a linha da primeira, certo? Que multiplica pela coluna da segunda matriz, ó. Tudo bem até aqui? Sem problemas, né? Veja que essa linha tem 3 elementos. Essa coluna também tem 3 elementos. Então, o primeiro multiplica o primeiro, o segundo multiplica o segundo, o terceiro multiplica o terceiro. Uma das vantagens desse cálculo é que aqui não tem valor negativo. Então, vai ser tudo somado. Então, ó, eu não sei se eu consigo fazer um risco com lápis aqui, ó. Primeiro com primeiro. Então, 3 vezes 100, 300. Mais, porque é tudo positivo, segundo com segundo. Então, 1 vezes 50, 50. Mais 3 vezes 50. Ó, terceiro elemento com terceiro elemento. 3 vezes 50, 150. Beleza? Fiz a primeira linha com a primeira coluna. Vou fazer a primeira linha com a segunda coluna. Mesma ideia, ó. 3 vezes 50, 150. 1 vezes 100, 100. E 3 vezes 50, 150. Certo? Foi, ó, 3 vezes 50, 150. 1 vezes 100, 100. 3 vezes 50, 150. A primeira linha multiplicou as duas colunas. Veja que eu fiz a primeira linha e duas colunas. O que eu vou fazer agora? Segunda linha com a primeira coluna. Então aqui, ó, 6 vezes 100, 600. 5 vezes 50, 5 vezes 5, 25, então dá 250. Mais 5 vezes 50, 250. Olha que maravilha. Tranquilo, né? Fiz a primeira linha com a primeira coluna, fiz a segunda linha com a primeira coluna. Agora eu vou fazer a segunda linha com a segunda coluna. Então, 6 vezes 50 dá 300. Mais 5 vezes 100 dá 500. Mais 5 vezes 50, 250. E agora, gente, é somar, né? Ó, 50 mais 150 dá 200, mais 300 vai dar 500. 150 mais 150 dá 300, 300 mais 100 dá 400. Aqui, ó, 250 mais 250 dá 500. 500 mais 600 vai dar 1.100. E, por último aí, nós vamos ter 300 mais 500 dá 800. 800 mais 250 vai dar 1.050. E aí nós chegamos nessa matriz. Aí a pergunta é, o que quer dizer essa matriz? Vamos transformar isso aqui agora em uma tabela, né? Veja que a nossa tabela, a pergunta do problema é: nessas condições, obtém a tabela que dá o total de botões usados. Então, vamos fazer aqui, ó. Nós temos os botões P, certo? Nós temos os botões G, ou seja, os botões pequenos e grandes. Deixa eu pegar uma canetinha diferente aqui para poder ficar melhor. Beleza, ó. Ótimo. E nós temos então, vamos fechar aqui. Nós temos aqui maio,
e junho. Tudo bem? Em maio foram 500 botões P e 400 em junho. O botão G foi 1.100 em maio e 1.050 em junho. E essa é a tabela que fala da quantidade de botões, né, que foram utilizados nos meses de maio e de junho. Tá certo? Bom, gente, é pensando nessa ideia que nós construímos que eu estou mandando para vocês 2 probleminhas para vocês tentarem fazer. A ideia é basicamente a mesma, envolvem 2 tabelas, onde elas vão interagir, gerando uma terceira tabela, que é uma resposta. Tá legal? Que Deus abençoe vocês, continue ajudando e protegendo aí nessa quarentena. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.